Pessoal, nós do Partido Novo, aqui em Alagoas, estamos preparando um material, uma série de entrevistas com os nossos pré-candidatos, dentre os quais eu também me incluo, e vamos ter esse momento aqui para conhecer um pouco mais de cada um, falar das nossas propostas, né? O Partido Novo, ele tem um diferencial que é o conteúdo, a liberdade econômica, a defesa dos valores, da livre iniciativa. Então a gente vai conversar com cada um dos pré-candidatos para que a sociedade conheça os nomes que a gente tem. O Partido Novo, ele tem um diferencial que é a Jornada 2026. E para o primeiro programa estou aqui eu, Guido Santos, sou analista do Ministério Público do Trabalho, também venho de uma família de empreendedores, então eu sei muito a dor de quem tenta empreender no Brasil e em Alagoas. E estou colocando meu nome à disposição nessa pré-campanha aí do Partido Novo que a gente, Dr. João, que vamos receber aqui hoje, ressurgiu, né, depois de, aqui em Alagoas, tem quase um ano que a gente conseguiu trazer o diretório de novo, justamente para que os alagoanos tenham um conteúdo, tenham a oportunidade de discutir propostas diferente da política tradicional que a gente vê por aí, né? No Partido Novo você não vai ver o candidato da dancinha, não vai ver o candidato do TikTok, porque a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para oferecer caminhos e saídas. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Dr. João Shoa. Dr. João Shoa é um excelente quadro do Partido Novo, que nós tivemos o prazer de conhecer, e falar um pouquinho também, porque a política, ela às vezes é uma coisa muito abstrata para o brasileiro, né? E ela só é época de campanha. E em 3 anos de Partido Novo, eu fiz muitas amizades, você faz muitos contatos, você para pensar no futuro, né? Porque na política a gente tenta construir vias, né? E não a política como a gente vê ela hoje no Brasil, ela é um ambiente sujo, né? Então muita gente não quer entrar. Quando as pessoas boas não querem entrar, a política se torna o que ela está sendo hoje, né? O ambiente de quem quer se favorecer. Então, vou passar aqui a palavra para o Dr. João. Dr. João vai se apresentar, nosso pré-candidato ao deputado federal. Dr. João, por que o Partido Novo? Boa tarde, Guido. O Partido Novo, me identifiquei com ele porque ele tem uma máxima que foi o que me atraiu, né? Quando ele diz, saia da indignação e parta para a ação, tem tudo a ver comigo. Eu conheço... O senhor então não tem o perfil de ficar só reclamando? De forma alguma, né? Até mesmo pela minha formação acadêmica, né? Eu sou advogado, né? Há mais de 30 anos exerço a advocacia, né? E não sou daqueles de me acomodar diante de uma decisão judicial. Se ela me for favorável, muito bem. Mas também, se for contrária aos meus interesses e do meu constituinte, eu não tenho problema algum em recorrer da decisão. A gente tem até dentro do Novo um dos princípios, né, que é a valorização da ordem, do império da lei e da ordem, seja ela para quem for. Exatamente, né? Então, quando eu conheci os conceitos do Novo, eu disse, esse é o verdadeiro partido de direita, porque é aquilo que eu sempre defendi, a livre iniciativa, o respeito à propriedade privada, né? O direito ao uso de armas de fogo, né? O cuidado com as verbas públicas, a transparência na administração pública. Então, o Novo é tudo aquilo que eu sempre sonhei de um partido. E é tão real como esta conversa que nós estamos tendo aqui. Excelente, doutor João. E acho assim que eu me angustia muito esse sentimento do brasileiro ser tão afastado e tratar a política de uma forma como brincadeira ou como comércio, né? Vendendo o seu voto, muitas vezes por necessidade e por ignorância.
E isso deixa a gente muito angustiado pela falta de perspectiva de país, né? E a gente nota isso quando a gente vê um gráfico, que a gente vê as economias crescendo, um ritmo acelerado, países que antigamente eram muito mais pobres do que o Brasil, Isso. e a gente vê que os nossos potenciais não são aproveitados, né? Então é muito triste a gente ver que a gente tem 20 anos aí praticamente jogado no lixo. Exato. Porque a gente tem recursos naturais, a gente tem uma população criativa, né? A gente Exato. tem uma dimensão territorial incrível É. e a gente não aproveita esses potenciais pelas escolhas em políticas erradas há tanto tempo. Exato. E o pior é a comprovação, né, em evidências. A gente tem o Partido Novo, tem um programa chamado O Brasil Primeiro. Por que o Brasil Primeiro? Porque o Estado precisa trabalhar para o cidadão, né? Hoje a gente tem o que a gente diz, um governo rico e um país pobre, né? A gente tem cerca de 33% de todos os recursos que circulam no Brasil passam pelo governo, né? E numa das palestras desse retorno do Novo aqui em Alagoas, a gente teve a oportunidade de receber o Fábio Ostman, que é o diretor institucional do partido, e ele deu um exemplo muito interessante, que é de um balde furado, né? Nós, cidadãos, colocamos parte dos nossos recursos, do nosso trabalho, por meio de impostos nesse balde. E esse balde vai para Brasília furado. Chega lá em Brasília, a gente sabe o que acontece, esse balde volta de forma injusta para as unidades da federação, alguns recebendo mais, outros recebendo menos, e ele volta furado também. Então, o que é que a gente chama os furos do balde? Corrupção, falta de gestão, mau uso do dinheiro público, né? Então, a gente joga esse dinheiro nesse balde e o balde não retorna. Isso. Como serviços, como pelas necessidades da população, né? Essa semana o senhor mesmo me relatou uma questão de uma cidadã que estava precisando de um equipamento aí de saúde pública, de um equipamento ortopédico, não é isso? É isso. E só demonstra a falta de gestão com os recursos, né? O Brasil é um país rico. Na verdade, o Brasil é um país pobre, mas o governo do Brasil é rico, porque o dinheiro passa, 1/3 da riqueza passa pelo governo. E quando chega no governo, ela não é bem aproveitada. E com tudo isso, você deu um bom exemplo desse balde que vai sangrando, né? Vai perdendo durante essa gestão, né, irresponsável, os recursos e sacrificando os brasileiros, porque todas essas perdas saem dos bolsos dos trabalhadores, dos empresários, né? E às vezes o trabalhador não tem nem a noção do que ele paga, né? Porque o imposto não é só o boleto do Simples ou a GRU que o empresário recolhe. Ela tá no feijão, ela tá embutida ali no remédio, né? A gente fala assim, poxa, essa semana eu vi um cidadão que foi abordado pela Receita Federal porque ele comprou umas injeções no Japão e trouxe na mala, porque é mais barato ele pagar a passagem, ir para o Japão, trazer em quantidade, porque ele tem um problema de pele e só tem lá, e lá era muito mais barato. E aí a Receita Federal aplicou uma multa nele que acabou que ficou... E ele disse que, mesmo com a multa, ainda ficou o mesmo valor. Só que, assim, ele teve o desgaste de viajar, ele precisava economizar aquele recurso para comprar outras injeções. Então, assim, se remédio é uma coisa tão básica, por que o Estado brasileiro cobra imposto em cima de remédio? Né? Se o Estado está para ofertar saúde à população, por que se cobra imposto em cima de remédio? Eu digo sempre o seguinte, Guido, que esse país é o país do faz de conta. O governo diz que garante a saúde pública, segurança pública, educação pública. Mas, na verdade, nada disso acontece, né? Você vê as escolas sucateadas, né? Professores com salários péssimos e a educação na UTI. Uma coisa que eu sou contra é essa tal dessa cota para chegar às universidades. Isso aí é um engodo, né? Para quê? Para maquiar
a má gestão da educação básica. O que é que eu defendo que está no novo? É o investimento em educação básica, porque se você der a garantia de igualdade para todos os estudantes terem um ensino de qualidade durante o ensino básico, ele vai concorrer com qualquer estudante de escola particular. Sim. Inclusive, o novo tem a proposta dos vouchers também, né? Ele chegou a aplicar isso em algumas prefeituras que administra, que é, em vez de pega-se o custo que aquele aluno tem ali na escola, cria-se um voucher e dá o valor para a família escolher em que escola o filho quer estudar. Né? Então, aquilo ali você vai gerar uma demanda no ensino privado, e ali, se você tem a opção de escolher se vai estudar na escola privada A ou B, o pai vai escolher a melhor escola para o seu filho. Na escola pública, às vezes, você não tem essa opção, você vai onde tem vaga. Isso. Né? E as melhores vagas, às vezes, das melhores escolas, sempre tem uma indicação de quem é que vai estudar ali, então não é educação para todos, né? Isso. Mas eu insisto nisso, porque se pagamos impostos, e não são poucos, deve-se ter eficiência do serviço público, como o serviço de saúde pública. Né? Se nós não tivermos um bom plano de saúde, ficamos à míngua. Eu já tive a oportunidade de ir nos pronto-socorros da rede pública, e é deprimente se tratar as pessoas jogadas nem como animais, mas como se fosse resto de alguma coisa que não se pudesse aproveitar. E isso é criminoso, não é? Inclusive, eu tenho uma experiência pelo meu trabalho no Ministério Público do Trabalho, e lá, assim, a gente acompanha que a situação como essas pessoas trabalham também é muito ruim. Né? Não há contratos formais, esses trabalhadores não são registrados, são muito precarizados. Né? Então, assim, a falta de equipamentos de proteção. Então, a gente tem todo um ambiente que demonstra como o recurso não é gerido, porque recurso existe. Existe, né? Tanto que existe tanto recurso que às vezes até não há desvios, né? Muitos desvios, né? Eu tenho recebido várias comunicações de pessoas dos interiores do estado, onde o chefe político, o prefeito, não faz concurso há muitos anos. Para quê? Para ter na mão aqueles cargos que eles fazem os serviços prestados, e se algum momento eles contrariarem os interesses politiqueiros desses prefeitos, vereadores, são cortados sumariamente. Até aqui no pronto-socorro de Maceió, existe um número muito grande de servidores que estão com o serviço prestado há 10, 11, 12 anos, né? E numa insegurança tremenda. Né? Isso está errado, né? Faltando insumos. Outro dia, uma pessoa da área médica me falou que remédios para dor, analgésicos simples, está faltando. Enquanto isso, acontece um desvio, o secretário de saúde bota no bolso dele, da amante, da mulher, mais de 100 milhões de reais e continua solto, né? Porque esse bandido já deveria estar na cadeia, porque lugar de bandido é na cadeia, né? Mas vivemos num país de faz de conta. O Ministério Público abriu investigação. Foi apurado todo o escândalo. Entretanto, continua solto. O diretor da Polícia Civil, outro criminoso, né? Faz parte de uma organização criminosa fraudando concursos públicos e está solto. Então, esse é o país do faz de conta. A gente tem que mudar essa situação. Como? Com leis sérias, né, para se colocar na cadeia. Porque aqui no Brasil, Guido, tem um axioma que diz: vamos ver se essa lei pega. Não tem nada que lei pega, não. Lei é para ser cumprida. Quando a gente fala que um dos princípios do novo é o império da lei e da ordem, ela deve acontecer em todas as esferas, né? Exato. Então, nesse ponto, eu queria tratar um tema que eu acho que o senhor tem excelente conhecimento, que é o abuso de prerrogativas, né? A gente vê aí, por exemplo, agora, com a aprovação da lei da dosimetria, né, para beneficiar os culpados do 8 de janeiro,
e que, numa canetada, o ministro lá disse que não vai acatar uma decisão soberana do Congresso de fazer aquela legislação. Né? O senhor teve a oportunidade de atuar nessa situação e as propostas do Novo são bem interessantes para coibir isso aí, né? Isso. Colocar o judiciário, que tem a sua importância dentro do Estado Democrático de Direito, mas que precisa trabalhar dentro do que lhe é cabível. Eu defendo que o Supremo Tribunal Federal deva ser transformado num tribunal constitucional, só para discutir matérias constitucionais, né? E cortar as asas desses ministros fora da lei, tá? Porque Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso, primeiro, porque não conhece o direito. Tanto é que o livro dele já houve denúncias que foi plagiado, que ele nunca escreveu coisa alguma, né? Não sabe de nada. E também por conta de um Senado acovardado, né? Mas acovardado por quê? Porque meia dúzia de senadores estão comprometidos com o crime organizado e tem processos no Supremo Tribunal Federal. Quando diz que vai se tomar alguma atitude, chega um ministro, como foi o Barroso, pressionar eles para não aprovar uma PEC. E nesse ponto a gente destaca a atuação do Novo, né? O Novo é um dos partidos que mais luta pela reestruturação, né, do judiciário, tanto nessa questão institucional, até onde ele deve ir, dentro da divisão dos três poderes, que a gente não sabe mais o que é isso, né? Como também pelos abusos dentro da própria administração do judiciário, com os penduricalhos, né? Com o servidor público merece o reconhecimento, é uma função importante, mas deve haver limites, né? Sobretudo quando são recursos públicos, né? E quando são verbas que não estão dentro da legislação, né? E partiu do Partido Novo o maior número de assinaturas, né, e de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso a imprensa não divulga, mas nós temos uma bancada muito atuante e tem partido a iniciativa do Partido Novo de promover impeachment, mas infelizmente temos um presidente comprometido lá que não pauta os se pedidos. Discutir essa questão de uma forma estrutural, né? Por que ocorre esse abuso? Como é que você tem um ministro da Suprema Corte que fica 30, 35 anos no cargo? Isso. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa discutir, o mandato, né? Eu acho que essas são questões que a gente vê que da forma como estão postas hoje, são questões que não estão funcionando, não dá certo. Mas aí é que tá, precisa-se fazer essa reforma, e é uma reforma estrutural, transformar o Supremo Tribunal Federal num tribunal constitucional, né? E com isso estabelecer mandatos. Eu também defendo, inclusive a idade desses ministros não tão nova, tem ministro que entrou lá com 40 e poucos anos, né? Vai passar o quê? 35 anos lá no Supremo. Não, tem que acabar com isso. Outra mais, diminuir a idade aos 70 anos, né? Voltar para os 70 anos e estabelecer mandatos. E com a idade mais avançada. Porque é aquela coisa, é como o serviço militar. Você é convocado para servir a nação. E assim será do ministro. Você com 10, 15 anos está de bom tamanho para oxigenar até pela evolução das relações sociais. Exatamente. Né? Nesse ponto a gente traz aqui até a questão da CLT mesmo. Isso. Né? Você vê, as nossas relações de trabalho hoje são regulamentadas por uma legislação que foi proposta por Getúlio Vargas, 1940. Quer dizer, a gente vive hoje em outro mundo, outras tecnologias, e tudo isso precisa ser discutido. Né? O Partido Novo ele tem a coragem de colocar as questões pela sua base, pela raiz, onde está gerando o problema. Né? Você veja o caso do FGTS mesmo. Você chega assim e vai assim, não, vamos abolir o FGTS, vamos conversar sobre o FGTS. E as pessoas diziam que não, o Partido Novo está querendo destruir o trabalhador, é contra o trabalhador. Meu irmão, o FGTS é o seu salário, que o Estado brasileiro está se apossando dele,
né? Fazendo péssimos investimentos com esse dinheiro. O seu dinheiro está rendendo menos. Às vezes você está endividado e você não pode usar o seu próprio salário. Exato. Aí o governo diz, não, vamos liberar uma parte aqui do FGTS, parece que está fazendo um favor para o cidadão. Enquanto está pegando aquele dinheiro ali e está mal administrando. Né? Porque o Estado não administra bem nem a aposentadoria dos servidores que vai ter que pagar, imagine o FGTS também. Né? Então, assim, colocar esse tipo de discussão não é se colocar contra o trabalhador, é se colocar a favor dele. Né? Que as empresas repassem diretamente o FGTS para os seus empregados e acabe com isso. Ah, mas financia a habitação. Será? Será que não tem outras formas de financiar essa atividade econômica? Exato. Que não seja o dinheiro do trabalhador, que ele está endividado no banco pagando 10% de juros no cheque especial, né? E está pagando juros por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Né? O governo tira dinheiro do mercado, né? A gente concorre com o governo hoje e o governo paga muito mais. Por isso que os juros são tão altos. Né? O trabalhador paga esses juros lá e não pode usar o próprio dinheiro do salário dele, aquele percentual ali depositado. Né? Próximo assunto. Tá saindo até, né? Tá ótimo. Vamos lá. Dentro do plano de governo da pré-candidatura do Partido Novo à presidência, o Projeto Brasil Primeiro, a gente tem um diagnóstico muito sério que é segurança pública. Né? Então a gente tem aqui alguns diagnósticos. O Brasil caminha para ser um narco-estado, com 11% da sua população, que não é pequena, em áreas dominadas por facções. Isso dá mais de 20 milhões de pessoas morando em áreas controladas por facção, ou seja, áreas que o Estado brasileiro não entra. Então, como facções lucram mais com roubos de celulares e crimes virtuais do que com tráfico. Hoje o tráfico de drogas não é mais a principal atividade, né? Toda a cadeia de provedores de internet, tudo funciona com base no crime organizado, né? Então o Partido Novo defende uma política mais dura, né? Muito bem. O que precisa haver é o seguinte: é uma ação enérgica do Estado, pautada na lei, né, e na ordem. Enfrentar o crime não é só colocar a polícia para matar bandido. Não. O enfrentamento é a última ação do plano de segurança pública. Ele passa pela questão de investigação, de inteligência. E aí a gente tem aqui um dado do diagnóstico, né, que só 1/3 dos homicídios são solucionados. Exato. Além de ser uma taxa de homicídio, a gente morre mais brasileiros do que ucranianos na guerra, do que israelenses naqueles enfrentamentos ao terrorismo. Então, assim, a gente normalizou a morte de cidadãos brasileiros. E como é que se combate também? É sangrando aonde eles estão oferindo vantagens, né? A vantagem lá é econômica, é bloqueando esses recursos, é expropriando isso, e o crime vai decaindo, né? E a gente passa também pelo que a gente conversou anteriormente, que é esse afrouxamento judiciário também nessa questão, né? A gente tem uma alta taxa de reincidência. O diagnóstico do Partido Novo é de que 20% dos criminosos que, após cumprir sua pena, 20% deles no primeiro ano voltam a reincidir. Né? Fora uma questão que é o processo penal também, né? Com as facilidades que existem. Exato, mas essas facilidades é por conta de uma legislação condescendente com o crime, né? O que precisa é reformular o Código Penal, como você lembrou da CLT, o Código Penal é de 1941, né? Nós estamos, foi no século passado, crimes lá já caíram em desuso, reformular isso, mas não há interesse, né? O interesse desses maus políticos é manter o caos,
né? Eles não querem solução. O Partido Novo não traz em seu plano, né, a questão da reformulação da legislação, o enfrentamento ao crime, né, com Na verdade, a serviço gente de vê que o inteligência. Congresso precisa funcionar, né? Precisa Já pensou se a funcionar. gente tivesse um Congresso que É, funcionasse como funcionam os 5 parlamentares do Novo ali na Câmara, pois é, né? Que estão entre os melhores classificados. Por quê? exatamente. Porque entregam, né? Economizam recursos. Isso, né? E você vê, hoje eu estava vendo aí um cantor, né, que é conhecido como Caneta Azul, e dizendo que quer ser parlamentar. Então, na entrevista, o entrevistador pediu a ele para cantar o hino nacional. Ele não sabia cantar o hino nacional, né? E outra vez, ele ouviu uma entrevista dele que ele não sabia quais eram as propostas que ele iria defender. E aí muita gente acha engraçado. Não, eu acho trágico. Né? Porque, como você bem disse no começo, política é coisa séria, né? Então devemos encarar ela com muita responsabilidade. Não é colocar maus políticos porque o político faz gracinha, não. Porque temos aí um político, o Tiririca, que já vai o 5º mandato, salvo engano. Mas porque faz gracinha e as pessoas acham que deve votar nele e como um símbolo de protesto. Não, o protesto é você procurar políticos comprometidos com a seriedade, que tem um passado limpo e que queira fazer a diferença. Isso que tem que ser feito. E nesse ponto, a gente estava até conversando antes de começar aqui o nosso papo, é que o Partido Novo, ele é tão correto, ele busca preservar tanto seus princípios que ele faz uma jornada com aqueles que pretendem ser candidatos. Primeiro, ele faz o que o eleitor não tem paciência de fazer, que é buscar quem é aquela pessoa, qual é a ficha daquela pessoa, ficha criminal, todas as pesquisas que podem ser feitas, porque a gente faz uma seleção prévia, né? Então, o eleitor... a gente tá conversando isso, eu vou até dizer uma coisa ao contrário. O eleitor pode botar uma venda assim, apertar lá, fazer o seu voto no Partido Novo, e ele sabe que vai estar votando em alguém decente, porque existe uma pesquisa prévia, né? Fora isso, a gente brincava aqui também, muitos cursos, muita coisa para a gente estudar, porque a gente quer trabalhar com propostas estruturantes. Né? E você não vai ver no Novo aí a dancinha, a brincadeira, o prefeito, a oposição pulando lá no buraco, na lama, perguntando será? Não tem. Não tem, porque o Novo é um espaço democrático, é um espaço político, mas é um espaço sério. Né? E o nosso país precisa de medidas sérias. Nosso país não está mais para brincadeira. E nós, Guido, temos um diferencial. Nós não temos caciques políticos, né? Como os partidos aqui, né? Nós não estamos ligados à velha política. O Partido Novo é composto por pessoas comuns, profissionais liberais, empresários, né? Então, é essa gente que vai fazer diferente, né? Nós não temos aquele chefe político que diz, você vai ser o meu candidato. Não, se você tiver qualificação no Novo, você pode colocar seu nome à disposição do partido. Excelente, justamente por isso, né? Um espaço onde os cidadãos comuns participam da política. Participam, exatamente. Doutor João, vamos falar agora um pouquinho de liberdade econômica, né? A gente tem aqui o Brasil como um estado inchado, com 38 ministérios, prioriza a máquina ao invés do cidadão, né? O custo do servidor federal é, em média, 3 vezes superior ao custo do trabalhador privado. Então, a gente tem aí, e eu fico muito à vontade para falar sobre isso, mesmo como servidor público, você nota que existe uma falta de estruturação das carreiras a valorizar a eficiência, né? Se você quer ser um servidor e você não quer fazer nada, ou fazer o básico. E se você é um servidor que quer dar o seu melhor, o seu contra-cheque vai ser igual. Né? Então a gente fala aí de reforma administrativa, né?
existem anos que no Brasil não há demissão de servidor por ineficiência. É, E como assim? A gente sabe que existem excelentes quadros no serviço público, certo. sim, mas existe muita coisa que precisa melhorar, né? Trazer uma reforma administrativa. E a gente traz aqui o exemplo do Zema, lá em Minas Gerais, que, apesar de ser um dos maiores estados do Brasil em dimensão territorial e acho que o terceiro em população, É. tinha 14 secretarias, Uhum. né? Você vê que ele funcionou com menos secretarias do que muitos municípios do próprio estado, Exato. né? Que demonstra o compromisso do Novo É. com a eficiência da gestão e do gasto público. Exatamente. O que devemos fazer é enxugar essa máquina pública, né? Enxugar quer dizer não demitir arbitrariamente, de uma forma deliberada, todo e qualquer servidor. Não. Fazer essa reforma administrativa para quê? Para privilegiar os bons, né? Que o serviço público deve funcionar com eficiência, né? Acima de tudo. Porque quando se vai a uma secretaria, a qualquer instituição pública, parece que nós vamos pedir favor, e não é assim. Exatamente. Às vezes a gente tem lá na nossa cartilha do Novo essa obrigação que o Estado brasileiro tem de tratar o cidadão não só como um cidadão, mas como um cliente. Exato. Porque se você vai numa empresa e você trata mal o seu cliente, você sabe que ele não vai voltar. Com o cidadão não funciona assim. Pois é. Né? Você fica lá na fila, você não recebe o equipamento que você precisa, a educação do seu filho não tá legal, mas aí você vai fazer o quê? Olha, falando sobre a eficiência do serviço público, ou melhor, da ineficiência, que é uma marca registrada do serviço público, há pouco eu fui abordado por uma mãe que ela está desde outubro do ano passado com uma filha que está com um problema seríssimo na coluna. Essa criança tem 14 anos e a bichinha está tendo dores todos os dias, dia e noite, e precisa de um colete. Ela deu entrada através da Defensoria Pública para conseguir esse colete. Por quê? Porque ela foi ao município e o município insensível e de uma forma ilegal negou quando tem a obrigação de fornecer, né? Porque agora saúde observe pública... só, doutor João, como nesse processo você já só em negar, você já utilizou tanto recurso público. Exatamente. Porque foi o defensor público para recorrer ao judiciário, contra o ente público. Então tá 3 esferas aí brigando, despendendo os seus servidores, os seus procuradores, gastando numa briga judicial que só quem perde é o cidadão que não recebe o serviço. E você lembrou bem, o valor despendido nessa luta, eu acho que suplanta em muito o próprio valor do colete. E o que acontece? O grau de deformidade da coluna dessa criança está aumentando a cada dia. Ela me disse que da última vez estava em 37. Se chegar aos 40, vai ter que ir para a cirurgia. E sabemos todos nós não somos médicos, mas pelo que a literatura mostra, é que uma cirurgia de coluna é um risco tremendo. Então, vai se inutilizar uma moça, né, no vigor da sua adolescência, por conta de quê? Da ineficiência do Estado. Né? Então, o que acontece? Essa criança está sofrendo. Foi na vara, disse que não tinha juiz. O juiz estava de férias. Ora, cadê o substituto? Porque numa empresa privada, se adoece ou sai de férias um servidor, um funcionário, imediatamente o gerente da empresa coloca um substituto. Então, o serviço tem que ter continuidade. Aqui não. Então, assim, precisamos fazer uma reforma séria. Tá? E eu sou a favor de privilegiar os bons, aqueles funcionários que produzem, porque nós sabemos que muitos, depois que passam o estágio probatório, se acomodam. E não pode ser assim. Você tem que produzir e prestar um bom serviço para a comunidade. E hoje a gente está aqui também, enquanto pré-candidatos a deputado federal pelo Partido Novo, para desmistificar também algumas retóricas contra as nossas ideias, que são ideias para desenvolver
né, para Isso. gerar renda, para que o Brasil evolua, né? A gente tem a pessoa que elaborou lá, o profissional que elaborou a parte econômica do Projeto Brasil Primeiro, dizia lá que a perspectiva há 40 anos atrás era que hoje, na pior das hipóteses, nós brasileiros fôssemos 4 vezes mais ricos. Isso. Por quê? Porque nós deixamos oportunidades passarem, né? 20 anos aí de administração esquerdista que não deixou o Brasil livre de amarras e que pudesse prosperar como deveria. E nesse ponto eu queria trazer aqui para o senhor a nossa ideia do novo, de que o Bolsa Família deve funcionar como uma porta de saída da miséria e não como um programa assistencial apenas, né? Isso. Como? Qualificando as pessoas que ali estão cadastradas Isso. e que precisam encontrar meios de sair desse assistencialismo, né? Então, o novo é contra o Bolsa Família? Não, mas é contra a forma como ele funciona hoje, não é isso? Exato. O programa assistencial é importante, claro, ninguém pode negar a sua importância, mas é importante também que com ele se abram oportunidades para que aquela família, aquela pessoa cresça na vida, produza. Então, é importante aí, em contrapartida, fornecer cursos profissionalizantes para que aquela pessoa, aquela família tenha a oportunidade do aprendizado de uma profissão para garantir. Mas o que acontece? Se criou a mentalidade de que você vai viver eternamente naquele pessoas que são programa. Totalmente hábeis ao trabalho. Pois né? é. Então, assim, nas cidades pequenas, por que não colocar aquela pessoa ali para ajudar na limpeza de uma escola, Exato. né? Para participar de ajudar a produzir ali a merenda, né? Por que não, né? Ajudar num posto de saúde com alguma atividade. Exato. Medir o sucesso de um programa social é quando saem mais pessoas do que entram. Mas aqui não, a mentalidade é essa. E outra coisa, quando chega na época da campanha, né, é bom se esclarecer isso, que o programa social é um programa de Estado, não é de governo, não é do prefeito, não é do vereador, não é do deputado, não é de ninguém, é do Estado. Se a pessoa recebe, então ela não tem que ter medo do prefeito dizendo que vai tirar, porque se criou essa mentalidade de que quando chega as eleições e diz, olha, se for fulano de tal eleito, você vai perder. Então é bom que se esclareça para as pessoas que o programa social não é de político algum. Se você recebe o seu programa, pode ficar certa que vai continuar recebendo o seu Bolsa Família, né? E criou-se essa mentalidade de que se deve eternizar nisso. Não, todos nós nascemos ignorantes, né? Sem falar, e fomos evoluindo. E é isso que o Novo defende. O Novo defende que cada um cresça, prospere na vida, né? E não fique só naquilo. E outra mais, se criou mecanismos de que se você recebe um benefício assistencial, você não pode ter a carteira assinada. E isso podemos mudar, né, na legislação, de que se você recebe no início um programa assistencial e você consegue um emprego, você poderá ter sua carteira assinada para quando você conseguir se manter através do seu salário, logicamente, você vai faz uma retirar regra de transição. Uma regra de transição e passar aquele benefício para outra pessoa que realmente necessite. Porque é assim que o sucesso do programa acontece, quando pessoas conseguem sair. O programa social foi criado para isso, para ser uma alavanca, para aquela mão estendida daquele que não consegue no começo, aquela mão estendida para que você venha, cresça, vá, caminhe com suas próprias pernas. E você vê, né? O senhor vê aí que o programa social, como o senhor colocou, o sucesso dele é ele passar a não existir. Exato. E o que a gente vê é o contrário, né? O assistencialismo dominando, inclusive com a pessoas de idade para trabalhar, produzir, continuar a estudar. Exato. E a gente não vê isso. Eu tenho a oportunidade de ver alguns países da Europa, nos Estados Unidos, né, pessoas com 75, 80 anos trabalhando,
né? O trabalho é dignificante, mas aqui não. Se criou essa mentalidade de que jovens devem viver do Bolsa Família. Eu quero deixar mais uma vez bem claro: o Novo não é contra o Bolsa Família, o Novo não é contra nenhum programa social. Ele só quer garantir mais oportunidades para que as pessoas cresçam, prosperem, né? É isso aí. Já foi uma hora? Foi, né? Tá em 40 minutos. Vamos? Assunto, né? Às 19h30 eu tenho outro cliente. Tá. 17h30 no caso. Vamos falar sobre Vamos, armamentos. vamos falar sobre armamento. Vamos. Vamos lá. O Novo é um dos partidos, eu acho que é o partido que mais defende as liberdades individuais, Claro. né? E dentro da liberdade individual está a proteção da própria vida. Exato. A gente vê aí um país como os Estados Unidos que aponta para uma violência muito inferior à do Brasil, né? Então, nessa discussão do porte de arma, o que é que o senhor tem a acrescentar aí para a gente? Veja só, segurança pública é um direito de todos, né, garantido na Constituição, e é um direito natural de qualquer ser humano, né? A esquerda criou um estigma dizendo que armas matam. Armas não matam. Né? Você pega uma arma, coloca aqui, ela não vai fazer nada. Quem mata são pessoas mal intencionadas. Na verdade, assim, eu não tenho conhecimento desse assunto, mas a gente nota que às vezes quando acontece um acidente, que a criança pegou a arma, então assim, existe uma super divulgação, não que não seja uma tragédia, porque se acontecer um ferimento ou uma morte decorrente dessa falta de cuidado de quem deveria guardar a arma, mas por outro lado, a gente tem uma população, inclusive no campo, que fica aí à mercê da bandidagem, não é Exato. isso? Eu fiz um levantamento, Guido, e queimaduras em casa chega a cerca de 60% dos acidentes domésticos, né? Outras crianças de quedas, né, chegam em torno de 46%, enquanto que os acidentes com armas legalizadas não chega a 0,2%. E ainda tem essa questão também, né, que se você proíbe, muitas vezes você vai ter um momento da ilegalidade e de pessoas que não passaram pelos aqueles critérios que podem ter para o porte. Né? Garantir a exclusividade de armas só para polícia e deixar que os bandidos também tenham, isso é uma estupidez do Estado, né? E é um modo de se impor à vontade absoluta de alguns tiranos. E chega a ser até uma postura hipócrita essa proibição de armas, né? Porque assim, eu mesmo já tive a oportunidade de subir um morro no Rio de Janeiro, né? Fui no carnaval lá, vamos conhecer o bar, não sei o que, vamos. E de fato, você chega lá, você vê o pessoal com um fuzil na mão, ele olha pra sua cara, vê que você é um turista ali e deixa passar. Mas é trágico. Exatamente. E outra mais, falando sobre a hipocrisia, o presidente tem um aparato muito considerável de segurança armados. Ministros do Supremo também, secretários de Estado e tudo mais. Ora, e o cidadão fica refém da própria sorte? Não. Deve-se garantir o uso de armas para o cidadão, né? Eu sou CAC. Né? Caçador, atirador e colecionador. Você, para atirar o CR... E existe esse dado de que países em que a arma é liberada, existe uma redução da violência? É uma redução tremenda. Porque o bandido vai roubar, vai imaginar ali, não, pode ser que tenha uma arma aí na casa do cidadão, ele já vai... Exatamente, ele não vai ser tão ousado. Ainda mais numa sociedade como os Estados Unidos, né? Que se você invadir a casa do cidadão ali, você pode levar um tiro. Exatamente. Aqui mesmo, não eu preciso ir tão longe lá para os Estados Unidos, mas Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil. Os índices de violência são baixíssimos, porque é aquela coisa, se o delinquente, né,
só sabe que você pode estar armado, ele não vai ser usado de tentar contra você. Fora isso, né? a atual legislação já exige muitos critérios para isso. Demais, dificultou. E esse governo veio para, assim, acabar com a possibilidade de o cidadão de bem ter sua arma legalizada. Como eu ia dizendo, eu sou CAC, para tirar o CR, eu fiz psicotécnico, certidão negativa de tudo. Né? Ora, quem tem a sua arma legalizada não vai cometer crime, não. Porque se ele tem um esforço desse para portar uma arma, ter direito a ter uma arma, ele não vai delinquir. Agora, chegue na favela, como você disse, tá lá, é de AR-15, AK-47, .40 e cadê? Ninguém faz nada. Então, acabar com isso. Armas têm que ter o direito. Por mim, seria como nos Estados Unidos, a emenda 2, garantir a cada cidadão uma arma. E era aquela coisa, não precisa criar mais dispositivos legais. A própria lei, se você comete qualquer ato violador da lei, você será punido. Né? Se você usa a arma para legítima defesa, aí é um excludente de criminalidade. Você não responde por crime. Para você ver que não precisa nem complicar muito, né? Os Estados Unidos aí com a legislação tão antiga e funciona até hoje, né? Às vezes é uma questão cultural de respeitar o espaço do outro, né? O que acontece é isso. A esquerda criou esse estigma da arma. Não, a arma é um perigo, porque armas matam, tudo mais. Crianças podem ter acesso. A criança tem acesso a produtos tóxicos dentro de casa. Como eu disse, o índice de queimaduras de criança é uma coisa absurda, né? Mas ninguém fala nisso. Quando acontece um camarada usa a arma de modo equivocado, aí prensa e estampa tudo, né? É isso aí. Então, o que mais? Vamos falar mais o quê? Vamos falar o que diz aí. Sim, fala da como é o nome? Liberdade, abuso. Agora que saiu esse negócio da jornada. Vamos. 6x1. Vamos entrar nesse tema. E aí tá com você. Tá, vamos lá. Vamos agora partir para um debate atual. Né? Foi aprovada ontem, não sei se no plenário da Câmara ou foi na comissão, foi a redução da jornada de trabalho. Isso. Né? O Novo, por ser um partido que defende a liberdade, mas que pensa muito na responsabilidade fiscal, pensa também na visão do empresário, ele é muito prudente. Mas ao mesmo tempo a gente pode criar um critério de que de fato é importante sim que o trabalhador tenha o seu descanso, né? E que ele trabalhe com mais liberdade, né? Isso possibilitaria a gente criar aí um pagamento por hora, como funciona hoje nos Estados Unidos, né? Então, assim, não precisaria a gente estar naquela discussão de 1940, da década de 40, em relação à falta de flexibilização da CLT, e a gente deixar aí o trabalhador, se quiser trabalhar um dia, trabalhar dois, como hoje funciona para os aplicativos, né? O cidadão vai lá, não, hoje eu vou trabalhar, estou a fim de trabalhar, vou trabalhar 10 horas. E aí ele trabalha as 10 horas se ele quiser, né? Como também se ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. Exato. Então, assim, a falta de liberdade no ambiente de trabalho e de empreender no Brasil é péssimo. Exato. Porque você limita as opções, né? Então a gente teve aí essa aprovação ontem, polêmica, né? A esquerda, depois o PL quis aumentar para 4x3. Quando você vê que se discute ali um jogo de narrativas, né? A esquerda se colocando como defesa do trabalhador e depois o PL dizendo que quer fazer mais, quando na verdade a gente sabe que economicamente isso não é viável. Né? Porque existem aí, por exemplo, setores muito dependentes de mão de obra, como o turismo, o serviço em geral, e que você vai fazer como para alocar? Ou vai haver um aumento do custo, né? Porque isso o empresário não vai conseguir suportar. Porque o Estado brasileiro, então, não dá uma contrapartida e diminui a incidência de tributo sobre o trabalho, né? Porque aí sim, se não vai sair do custo da empresa, a gente consegue fazer essa flexibilidade para o trabalhador, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu concordo com você quando defende a liberdade, né?
O empresário devia ter essa liberdade, acabar com essa legislação que engessa o desenvolvimento desse país. É aquela coisa, como nos Estados Unidos, você trabalha por hora, né? O contrato é direto com o empregador, porque essa coisa de criar sindicatos para proteger, coisa alguma. Sindicatos só servem para dar golpes, como a gente viu nesse escândalo do INSS, né? Para trampolim político de muitos desses sindicalistas. Então, estabelecer essa liberdade de contratação direta com o empresário. E concordo também quando você disse, se quer estabelecer essa jornada, então se reduza também proporcionalmente os tributos, né? E aqueles empregados que quiserem aderir a isso, façam, mas também dê a garantia ao empresário e a outros empregados que querem ter o seu trabalho através de horas pagas. Sim, mas aqui não, o Estado muito... interfere em tudo. E isso vai muito daquela visão de que a economia é um jogo de soma zero, né? Para o senhor ganhar, eu tenho que perder. Né? Para que eu ganhe, o senhor tem que perder. Não funciona assim. De forma né? Se a gente alguma. tem uma economia mais diversificada, se a gente produz mais, com menos, né? Se a gente é mais eficiente, a gente parte aí para a conversa da produtividade. Né? A gente não vê no Brasil um aumento de produtividade, a gente não tem utilizado tecnologias, a gente não tem explorado o que a inteligência artificial e novos recursos podem nos oferecer para que a gente produza mais com a mesma quantidade de energia ou com menos ainda, nos tornando mais eficiente. As economias que conseguiram dar essa qualidade de vida para o trabalhador, como é o caso das economias nórdicas, elas fizeram isso através de muita tecnologia, né? De aumento de produtividade. Se você consegue produzir mais em menos tempo, você consegue ter mais tempo livre. Não é o caso do Brasil, onde a gente não tem tecnologia, onde o trabalhador perde horas no trânsito, onde o empreendedor perde horas para pagar impostos, de calcular. Então, assim, se a gente não faz as coisas serem mais fáceis no Brasil, como é que a gente quer colher o resultado de algo que a gente não plantou? Né? Que o presidente da República disse que 2023 é o ano da colheita, depois 2024 é o da colheita, depois 25 é o da colheita, a gente está em 26 e está colhendo o quê? Eu só vejo colheita de problemas. Que, na verdade, ele nunca plantou coisa alguma, né? Nem cana, né? Porque ele bebe cachaça e nem cana ele plantou, né? Mas brincadeiras à parte, o que nós estamos vivenciando no momento atual é que o Brasil é um pária internacional. Se isolou de todas as grandes economias, né? Não assimilou nada que pudesse agregar. Se juntou com as economias que não precisava se juntar, né? Emprestando dinheiro à Venezuela, com ajuda para Cuba. As piores ditaduras, né? O que é que ele se juntou? As piores ditaduras, né? E a terroristas, né? Como lá do Hamas, Hezbollah e tudo isso. Então, assim, é importante que agora perdeu a oportunidade de ingressar na OCDE, que era um programa que o governo Bolsonaro estava alimentando e trabalhando nisso, né? Se juntar as melhores economias do mundo, as mais competitivas. Exato. Mas isso é um plano, sabe, Guido? É um plano para afundar de vez esse país, né? Agora, cabe a cada eleitor ter a responsabilidade e uma visão macro da situação para que em outubro defenestre de vez a esquerda desse país. E o Novo está fazendo a sua parte, né? Colocando opções, discutindo o país. Eu acho que isso é o que me faz participar da política por meio do Novo. Eu não vejo isso em nenhum outro partido, não me vejo em nenhum outro, porque aqui a gente discute ideias e a gente discute com base em evidências. Né? O que é que funciona para o país e o que é que não funciona para o país. Não é o que funciona para o empresário, né? Porque o que é bom para o empresário vai ser bom para o trabalhador também. Então a gente pensa no país enquanto nação, para que o país se desenvolva nos seus potenciais. E isso a gente não vê. Qual é o projeto de país que o PT tem? O que é que o PT entregou depois de 20 anos? É só olhar os gráficos. Nós somos um país que cresce muito menos do que o seu potencial. Você vê Coreia do Sul, até a China comunista, todo mundo subindo, quem está investindo em produtividade, quem tem planejamento estratégico. Brasil não tem isso.
né? A gente só vive... Por que o Estado gasta tanto? Porque só vive para se reeleger, né? Quando a gente chega agora no ano eleitoral, a gente vê lá o pacote de bondades, né? E esse pacote de bondades nada mais é do que uma bomba que vai estourar daqui a 20 anos na próxima geração, ou daqui a pouco tempo, como foi o caso do governo Dilma, que a bomba estourou na mão da gente mesmo. Né? Você vê, se um governo tivesse responsabilidade com o seu povo, não teria abolido aquele programa que o governo passado desenvolveu, que era um dos maiores sucessos do governo, que era a alfabetização de crianças com 6 meses. Assim que chegou, acabou com o programa. Ora, qual a seriedade desse governo com a educação? Nenhuma. Né? Você vê nas escolas, o que é que ele fomenta? A briga de classes entre negros e brancos, entre ricos e pobres. Somos um povo só. Uma ausência total de prioridades, né? A gente tem aí, o Novo é um dos partidos que menos utiliza recurso eleitoral, e enquanto puder, vai trabalhar para não usar e para reduzir. Exatamente. Mas a gente tem um investimento aí de 5, 6 bilhões previstos para o ano eleitoral, enquanto que em pesquisa não chega nem a 2 bilhões. Então, qual é o país que vai dar certo gastando 3 vezes mais com campanha política que vai acabar em folders, estragando a rua, né? Em coisas que não vai agregar para nós enquanto sociedade, né? O diálogo democrático também a gente sabe que não vai depender disso, porque o dinheiro do fundo partidário vai ficar todo com os caciques. Exato. Nós do Novo temos lugar de fala para falar isso, porque a gente sabe como o recurso que vem para um partido sério é pequeno. É verdade. E como a gente vai dar certo como país se a gente não tem prioridade, né? Se a gente vai gastar 3 vezes mais com uma campanha do que com pesquisa científica, por exemplo. Pronto, você suscitou bem uma questão. Aqui em Alagoas, nós temos uma deficiência tremenda de leitos para oncologia. Então, recursos gastos em campanhas políticas podiam muito bem criar vários leitos oncológicos, né? Mas, como você disse, não temos prioridade, eles não têm prioridade nem seriedade com a saúde pública e com tantas outras questões que interessam ao povo brasileiro. Pronto. Então, João, foi um prazer conversar com o senhor aqui, desejar sucesso na nossa jornada enquanto pré-candidatos. O Partido Novo vai continuar divulgando pessoas, quadros importantes, e voltando àquilo que a gente conversou, política também é fazer amizades, e quero dizer para mim que é um prazer e um privilégio ter conhecido o senhor dentro do Partido Novo, porque a política também propicia a gente conhecer, aumentar nossas relações, conhecer gente, aprender muita coisa, né? E vamos aprender ainda mais, que esse ano vai ser um ano puxado. Exatamente. Eu que agradeço, Gui, da oportunidade, e quero destacar que você conduziu o podcast com excelência. Muito obrigado, minha estreia. Para quem fez a primeira vez, fez muito bem feito. E é isso, vamos continuar firme nesse propósito, defendendo as ideias do Novo, não por conveniência de estarmos no partido, porque nós incorporamos tudo isso que já tínhamos esse anseio de encontrar um partido sério, e encontramos o Partido Novo, né? Vamos adiante e pedir às pessoas que questionem, ponderem sobre cada candidato, não vote naquele candidato que diga, porque é amigo do meu primo, do sobrinho, não. Encare a política com responsabilidade, com muita seriedade, né? Porque um voto mal dado faz um estrago tremendo. E se nós queremos deixar um legado de um país próspero, um país justo, os nossos netos, nossos filhos, temos que ter muita responsabilidade agora. Excelente. Valeu. Muito obrigado, Guido.